filhos obedientes ao Senhor, como a sua palavra nos manda, devolver o dízimo. Então estaremos aqui como forma de obediência e gratidão, também devolvendo as nossas ofertas. Os dizimistas sabem onde se encontram seus envelopes, os de oferta estão aí atrás nas cadeiras. Então eu vou estar intercedendo pela vida de vocês. Soberano Deus e Pai, eu apresento a vida dos teus filhos aqui agora, ó Pai. Deus, que o Senhor possa estar dando sabedoria para cada um, para saber administrar, Senhor, o seu dinheiro da forma correta, Pai. Que eles, Senhor, venham ser desapegados do dinheiro, mas que o seu coração venha estar nas coisas celestiais, ó Pai. Que eles possam entregar aqui com um coração de bom grado, ó Pai, devolvendo aquilo que o Senhor os pede, ó Deus, como filhos obedientes a Ti, ó Pai. Deus, que o Senhor também possa continuar sendo o provedor das suas famílias e também o provedor desta obra, Pai. Que não falte nada para os seus filhos, ó Pai. E assim também que a tua obra continue de pé, ó Deus. Continue sendo provedor, ó Pai, dando o sustento necessário para o dia a dia de cada um, em nome de Jesus. Podem vir trazer seus envelopes. Vamos nos colocar de pé mais uma vez para estar intercedendo pela vida do Mateus e para a leitura da palavra. Senhor Jesus, nós apresentamos aqui, ó Deus, a vida do Teu Filho, do Teu servo, Pai, que está aqui, Deus, de prontidão para exercer o Teu ministério, o Teu chamado. Senhor, que ele possa estar aqui, Senhor, sendo instrumento, que sua boca, Pai, venha ser um instrumento para o Teu Santo Espírito, para entregar a palavra para o Teu povo, ó Pai, e assim possamos também receber esta palavra, assim como ele recebeu. Capacita, Senhor, usa, e que ele venha ser usado somente para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, igreja. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Atos, capítulo 4, do verso 23 em diante. Eu vou trocar para o meu microfone, tá? E diz assim: E soltos eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus, e disseram, estão em oração agora: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi, Teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o Teu santo Filho Jesus, que Tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a Tua mão e o Teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos Teus servos que falem com toda a ousadia a Tua palavra, enquanto estendes a Tua mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome do Teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se um lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Até aqui, pode tomar seus assentos. Já tem um tempinho que eu não prego, Deus sabe que eu precisava de um tempinho, mas graças a Deus, Deus renovou minhas forças e estou aqui para continuar pregando. Então, estou um pouquinho nervoso porque faz tempo já, mas amém. O que eu quero falar aqui, eu fiz uma leitura geral, mas o foco está nesse verso 31, de Atos 4,
que diz: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Pode pôr na NVI, por favor? Não está sem NVI? Então eu vou ler na minha Bíblia aqui. Vamos lá. Atos 4, verso 31. Diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Então eu quero falar sobre ser cheio do Espírito Santo. A gente tem que entender que há uma diferença entre você ter o Espírito Santo e você ser cheio do Espírito Santo. Quando a gente se converte a Deus, a gente recebe o Espírito Santo. Ele convence a gente do lado de fora, ele ainda não está dentro de nós. E a partir do momento que aceitamos a Jesus Cristo, ele passa a habitar em nós através do Espírito Santo. Amém? Só que no decorrer da nossa caminhada, a gente precisa alimentar o Espírito Santo, fortalecer o Espírito Santo, buscar mais de Deus, para que ele possa encher dentro do nosso ser. Só que muitas pessoas não estão fazendo isso. Elas simplesmente se convertem, aceitam a Jesus. Tem pessoas de anos de fé que não alimentam o Espírito Santo. Ele está lá, mas não está sendo alimentado. E existe uma diferença entre essas duas pessoas, uma que tem o Espírito Santo e uma que está cheia do Espírito Santo. Na nossa caminhada acontecem muitas coisas difíceis, lidamos com diversas situações na nossa vida e armadilhas que o diabo coloca no nosso caminho. Só que uma pessoa que não alimenta o Espírito Santo, tem o Espírito Santo, mas não alimenta o Espírito Santo e não fortalece, não se enche do Espírito Santo, tem muito mais tendência a cair em uma armadilha de Satanás do que uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. E há pessoas cheias do Espírito Santo que ainda às vezes dão aquela tropeçada. Somos seres humanos, somos pecadores e Deus sabe disso, e a gente não é perfeito. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, a probabilidade de cair é muito menor do que uma pessoa que está com o Espírito Santo, mas não o alimenta e não o fortalece. Amém? Até aqui todo mundo compreendeu? Deu para a gente entender, né? Então, a gente precisa se encher do Espírito Santo, assim como esse povo aqui foi cheio. O pessoal estava orando, buscando. E alguns, se eu não me engano é no capítulo anterior, ainda nesse capítulo ainda, Pedro e João, eles acabam sendo pegos e eles vão para o Sinédrio, né? E aí o pessoal do Sinédrio vai, cobra eles por eles estarem fazendo milagres em nome de Jesus. E eles acabam acusando eles de muitas coisas. Só que em um dos versos, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu preciso desse verso aqui. Vamos lá. Tem um verso que diz que é a hora que Pedro vai responder para o Sinédrio. É no verso 8 do capítulo 4. Coloca aí, por favor. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. E aí ele vai começar a dizer tudo o que ele precisava dizer ao Sinédrio. E falou a verdade, mas antes dele falar, está escrito aqui: então Pedro, cheio do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. E depois deles terem passado por essa situação, onde o Sinédrio cobra eles e eles podiam ser presos, eles acabam sendo liberados. E aí a igreja, ela passa a orar pela vida de quem vai estar à frente, pregando a palavra, curando, profetizando o nome de Jesus Cristo para todas as pessoas. E aí eles começam essa oração, que foi o versículo que a gente acabou de ler, o texto que a gente acabou de ler. E após essa oração, a palavra de Deus diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Para você ter ideia, o lugar até tremeu. Olha só quão abençoado foi aquele povo naquele momento. Eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E eu queria saber se você realmente busca ser cheio do Espírito Santo de Deus, ou se você está contente só de ter o Espírito Santo. Eu já fico feliz só de ter o Espírito Santo, graças a Deus. Mas eu procuro sempre me encher mais. A gente precisa se encher mais, porque não se enchendo, é o que eu falei, a tendência a cair em uma armadilha do inimigo é muito maior do que uma pessoa que está buscando constantemente se encher do Espírito Santo de Deus. E uma das coisas principais para a gente se encher do Espírito Santo de Deus é a nossa oração. A oração é um dos fundamentos, é um dos pilares
para que a gente continue firme nos caminhos do Senhor. E a oração é uma das ferramentas para a gente se encher mais do Espírito Santo de Deus. E foi o que aconteceu aqui. Enquanto eles oravam, eles falavam com Deus, chegou um certo momento que Deus os encheu com o Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. E olha que coisa tremenda, é muito bonito isso, né? A gente pensar em ser cheio do Espírito Santo. Às vezes as pessoas pensam, nossa, será que eu consigo ser... Porque às vezes a gente olha assim e pensa, nossa, é cheio do Espírito Santo o pastor, o presbítero, os diáconos, eles são cheios. Aí você pensa, porque eu sou um membro, eu não... Não, todo mundo pode ser cheio do Espírito Santo. A igreja que estava orando aqui não era o pessoal que muitas pessoas que estavam orando não eram pessoas que estavam à frente, curando, fazendo milagres, mas não, eram membros do corpo de Jesus, que não exerciam talvez algumas atividades, mas também foram cheios do Espírito Santo. Para você ser cheio do Espírito Santo, você não precisa estar em cima do altar pregando, falando. Você e Deus só, na sua casa, buscando a Deus, você consegue se encher do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, eu queria pegar um dos textos falando sobre a oração, porque a oração é fundamental na nossa vida. E eu queria que a gente fosse lá em Jeremias 29, verso 12 e verso 13. Muito conhecido esse texto. Deixa eu ver se a ACF vai me favorecer. Que diz assim: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, para a gente ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa orar, falar com Deus. E na nossa oração, enquanto a gente busca Deus ali na nossa oração, se a gente realmente fizer isso de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, de toda a nossa alma, realmente se entregar a Deus, você vai o encontrar. E a cada encontro que você tiver com Deus, é um enchimento novo que você vai ter na sua vida. Não significa que você encheu até o topo do Espírito Santo está transbordando, não. Mas é aos poucos. Você vai indo e vai se enchendo aos poucos. Não é simplesmente no estalar de dedos você está totalmente cheio. Não, a gente precisa começar a entrar em uma vida com Deus, a ter momentos com Deus, uma intimidade maior com Deus, para que o Espírito se encha nas nossas vidas cada vez mais. Ou seja, é um trabalhar de Deus que vai acontecendo aos poucos. Então não ache que porque você orou hoje, você já vai estar totalmente cheio. Pode ser que você encheu um pouquinho hoje, aí você vai, chega em casa, busca mais ao Senhor e encheu mais um pouquinho, vai no outro dia, vai passando semanas buscando a Deus, até o momento que você vai estar totalmente cheio. E em nome de Jesus vai estar até transbordando de tanto o Espírito Santo se enchendo nas nossas vidas. Amém? Então aqui a gente está entendendo que para a gente poder se encher um pouco mais de Deus, a gente precisa ter uma vida de oração e buscar a Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso coração. Não é simplesmente buscar aquelas orações que a gente geralmente faz, né? Nossa, Senhor Deus, obrigado por mais um dia, obrigado pelo meu dia de trabalho, abençoe minha família, amém. Aí vai dormir, né? Aquele pessoal que só ora à noite também, isso aí é preocupante, irmão. Se você só ora à noite antes de dormir e ainda essa oração rápida, a chance de você só estar com o Espírito Santo habitando, mas você não está alimentando Ele. Você não está fazendo Ele ter um contato com Deus, que é uma das coisas que fortalece o Espírito Santo. Por isso a necessidade da gente orar. E não é simplesmente só uma oraçãozinha. É orar mesmo, se ajoelhar, falar com Deus, conversar com Deus. Isso não é coisa de, poxa, você vai conversar. Às vezes a gente está num assunto muito interessante com algum amigo e, o assunto rende, né? A conversa rola pra caramba. E a gente conversa, quando você vê a hora nem... já passou mais de 2 horas, 3 horas, vocês estavam conversando e você, nossa, meu Deus, olha o tanto de tempo que a gente está conversando. Deus quer isso com Ele. Não que seja errado você falar com seu amigo, fale com seu amigo, converse com ele. Mas Deus também quer ter esse momento, esse tempo. Poxa, você gasta tanto tempo conversando com outras pessoas, e por que você não faz isso com Deus? Que é o motivo principal da gente estar aqui nessa terra, é o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tem a nossa salvação graças a Ele, e eu não vou falar com Deus? Eu não vou conversar com Deus? Eu vou 5 minutos do meu tempo para falar com Deus? Não,
eu preciso realmente manter uma vida de oração, para que essa seja uma das ferramentas que vai me encher cada vez mais do Espírito Santo. Amém? E outro texto falando sobre oração também, só mais um pouquinho eu vou falar sobre oração. Mateus, capítulo 7, versículo 7 até o versículo 8. Amém, eu vou ler na NVI. Que aí está falando assim: em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinados por homens. Deus, opa, acho que eu não tenho, eu que estou no errado, foi mal. Mateus 7,7 tem como título a persistência na oração. E aí diz assim: peçam, e lhes será dado, busquem e encontrarão. Ou seja, se você está buscando se encher do Espírito Santo, é isso que você vai encontrar, porque uma das coisas que Deus mais quer é fortalecer o Espírito Santo na sua vida. Só que para isso você precisa buscá-lo em oração. E aí, continuando o texto, ele diz: batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate à porta será aberta. Amém? Até aqui. Então, deu para a gente entender que se a gente realmente buscar ao Senhor, desde que a gente faça igual foi falado em Jeremias 29, que a gente busque de todo o nosso coração, a gente vai encontrar. Se a gente busca ser cheio pelo Espírito Santo de todo o coração, a gente vai ser cheio do Espírito Santo. Mas para isso precisa haver uma busca. Muitas pessoas pensam que simplesmente só vir à igreja já te faz se encher do Espírito Santo. Mas se você não tem uma vida com Deus no seu dia a dia, não basta só chegar aqui, porque primeiramente você chega aqui vazio, praticamente vazio. Você não buscou nada a Deus durante o seu dia, durante a sua semana, você chega aqui vazio. Chegando vazio, vem o momento com você, vem o momento dos louvores, vem a palavra de Deus, que é o essencial, e a gente se enche um pouquinho aqui na casa de Deus. E aí a gente volta para o nosso dia a dia. Mas eu volto a não buscar a Deus e não me encher do Espírito Santo. Eu começo a me esvaziar, o pouquinho que eu enchi já começa a se esvaziar. Por quê? Porque eu não estou buscando a Deus e eu não estou tendo uma intimidade com Ele para que eu possa me encher do Espírito Santo. Ou seja, vai passando os dias, você não vai buscando a Deus e vem só nos dias dos cultos se encher. Vamos lá, estamos aqui numa quarta-feira, vamos lá, uma pessoa que não busca durante a semana a Deus, que não tira momentos para ter com Deus, foi se encher um pouquinho, chegou em casa, não buscou nada, amém? Às vezes alguns não fala com Deus, não lê a palavra, e aí você já deu uma boa esvaziada. Aquele pouquinho que você encheu na quarta-feira, você já deu uma boa esvaziada, porque você não buscou na quinta. Chega na sexta-feira, aí você tem aquele dia ruim no trabalho, e você continua sem falar com Deus, buscando a Deus. Aí chega aqui numa sexta-feira à noite, amém, que agora a gente está fazendo busca por cura e libertação, e aí você vem, e você está completamente vazio de novo. Por quê? Porque você não buscou a Deus durante esses dias, e você chegou aqui na sexta-feira, foi e se encheu mais um pouquinho, e aí acontece a mesma coisa de novo. Você chega em casa, não busca a Deus, passa o sábado, você não fala com Deus, chega o domingo, você vem às vezes na EBD, se não vem na EBD, vem no culto, mas aí fica nessa, de se encher só nos cultos. Isso é uma pessoa que, por mais que ela ache, poxa, eu estou indo para a igreja, mas ela é uma pessoa, está sendo uma presa muito vulnerável ao inimigo. Por quê? Porque ela não está se enchendo de Deus e não está buscando a Deus. Ela acha que só vir à igreja e buscar aqui na igreja é o suficiente para ela ser cheia, mas não é. Possa ser que ela mantenha o Espírito Santo na vida dela, por estar sempre vindo à igreja buscando a Deus aqui, mas ela não é cheia do Espírito Santo. E aí é o que eu falei, a pessoa é muito mais vulnerável às armadilhas do inimigo. Por isso a necessidade da gente sempre estar em oração com Deus. É tipo um carro, a gente pega o carro e tal, a gente precisa abastecer o nosso carro para a gente poder chegar em destinos, a lugares, e a gente precisa abastecer o carro. Mas aí tipo, vamos lá, eu abasteço R$50 e eu quero chegar lá na Bahia com R$50. Eu vou chegar lá na Bahia com R$50 de gasolina?
Não vai. E a nossa vida com Deus é isso. A gente tem uma caminhada, uma jornada, até chegar ao nosso destino final. Só que para a gente chegar nesse destino final, a gente precisa estar sempre abastecendo o Espírito Santo, para que a gente continue firme e chegue no nosso destino. Amém? Conseguiram compreender? E se a gente não se abastece do Espírito Santo, a gente para no meio do caminho. A mesma coisa o carro lá, você está com o carro, poxa, colocou R$50 de gasolina, chegou ali no final da Tancredo Neves, parou o carro e já... Você, meu Deus, e agora? Aí você tem todo aquele transtorno de sair do carro, pegar um tamborzinho, ir lá, encher gasolina e voltar. É uma dificuldade maior que você vai passar para você poder conseguir um pouco de gasolina. E é isso que acontece, porque as pessoas vão esfriando na fé, não vão se enchendo do Espírito Santo, vão se esfriando. E quando ela se esfria, às vezes nem para o culto ela consegue mais vir. Às vezes começa a vir só de domingo, vem só na sexta. Sexta e domingo agora tá bom, quarta-feira eu não vou conseguir mais. E se ela não busca em casa, é um dia a menos na semana para se encher de Deus. Está compreendendo? Está dando para entender essa questão do Espírito Santo? Então, essa é a necessidade da gente ter uma real conexão em oração com Deus, para que a gente venha abastecer o Espírito Santo. Ele precisa desse diálogo com Deus, para que ele possa continuar aceso dentro da gente. E quanto mais esse diálogo a gente tem com Deus, mais essa conversa e busca a gente tem com Deus, mais ele enche o Espírito Santo que está dentro de nós. Amém? E outro fundamento muito importante para a gente se encher do Espírito Santo, além da oração, porque como eu falei, a oração é uma das ferramentas, mas existem mais ferramentas que nos fazem nos enchermos cada vez mais da presença de Deus. E outra delas é a palavra de Deus. Quanto mais a gente ora e lê, mais cheio a gente vai ser da palavra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Ou seja, a palavra nos dá força, nos dá ânimo, nos dá discernimento, e tudo isso vai alimentando o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa disso também, para ele continuar se enchendo na nossa vida. Ele precisa que a gente continue lendo a palavra todos os dias. E olha isso aqui, vamos lá. Salmo 119, verso 1 em diante. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor, na palavra de Deus. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, e os que buscam com todo o coração. Bem-aventurados é mais que felizes. Esse é o significado da palavra bem-aventurados, mais do que feliz. Então a Bíblia está falando, mais do que felizes, os que guardam os seus testemunhos, e os que o buscam de todo o coração. Verso 3. E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. 4. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que eu diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundindo, atentando eu para todos os teus mandamentos. Olha só, então ele às vezes dá uma desviadinha, mas ele sempre volta, amém? Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, e não me desamparares totalmente. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando, olha só isso aqui. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Ou seja, você quer se purificar cada vez mais, porque para a gente poder fazer o Espírito Santo crescer dentro de nós também, a gente precisa se purificar, se limpar do pecado. Porque o Espírito Santo não trabalha luz e trevas, não dá certo. Então a gente precisa estar se purificando. E a palavra é uma das coisas que purifica a nossa alma, o nosso ser. Tá vendo a importância da palavra de Deus na nossa vida, né? Então quem não lê, com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Ele está pedindo para que o Senhor não deixe ele se desviar dos mandamentos dele, da palavra dele. E isso é uma oração. Além da oração, ele está pedindo, Senhor, que eu não me desvie dos teus caminhos. E a palavra vai dando esse discernimento para cada um de nós. E escondi, esse é o último que eu quero ler, escondi a tua palavra no meu coração,
para eu não pecar contra ti. Olha só, a importância da palavra. Ele guardou a palavra no seu coração para que ele não pecasse contra Deus. Ou seja, quanto mais a gente lê, mais a gente busca e mais a gente absorve para o nosso coração, menos espaço vai ter o pecado na nossa vida. E a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, quando a gente lê a palavra dele, quando a gente se dedica na leitura, tenta entender tudo que o Espírito quer falar com a gente, quando a gente realmente está buscando, em momentos do pecado, que o pecado vem chamando a gente, o Espírito Santo, que vai estar forte na nossa vida, vai te lembrar: olha, aquele versículo falou isso, e olha o que você está indo fazer. E aí você dá um passo para trás e opa, já está vindo para o caminho errado. Mas a palavra que você guardou no seu coração, o Espírito Santo se alimentou dela e te lembrou. Olha isso. Está vendo a importância da palavra de Deus na sua vida? Porque, já são duas ferramentas extremamente necessárias para a nossa vida: a oração e a palavra de Deus. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, ore mais, busque mais a Deus na sua palavra. E olha isso aqui, mais uma coisinha, ó. Salmo, vamos continuar no Salmo. Salmo 105, versículo 4. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Precisamos estar realmente buscando a Deus continuamente. Foi o que eu falei na questão da gente estar se alimentando da palavra de Deus, para a gente poder continuar firme no nosso caminho, na nossa jornada. Ou seja, precisamos estar buscando a face de Deus continuamente. E esse continuamente faz o quê? Faz com que a gente seja cada vez mais cheio do Espírito Santo. Então, realmente, se você quer ser cheio do Espírito Santo, você já está com duas ferramentas muito importantes para você conseguir alimentar ele cada vez mais e você se encher mais e mais de Deus. E só que até aqui a gente dá uma olhada, né? Aí você pensa: poxa, parece até que tá tranquilo, eu tenho que aumentar um pouquinho o meu tempo de oração, eu preciso começar a ler um pouquinho mais a palavra. Aparentemente, a gente olhando assim, não é tão difícil. Só que nesses momentos começa a acontecer algo muito complicado na nossa vida. Quando a gente quer buscar mais a Deus, quer orar mais, quer se dedicar mais na palavra de Deus, vem algo que tenta parar a gente de uma forma, e não é o Satanás não, tá? Não é o diabo não, é a nossa própria carne. Nossa, o que isso barra a gente de buscar a Deus não é brincadeira. E se a gente não alimenta o Espírito Santo, a carne sempre vai prevalecer sobre o Espírito. Ou seja, em momentos de pecado, se você não buscou o Espírito Santo, a carne vai decidir isso por você. Em decisões de pecar ou não, se a carne está mais forte, a carne que vai conseguir tomar essa decisão final. Por isso a importância da gente se encher do Espírito Santo. Você cheio do Espírito Santo, você consegue vencer a carne. Talvez nem sempre consiga, mas você cheio do Espírito Santo, são bem menores as possibilidades de você cair. Gálatas, capítulo 5, verso 17. Vai falar exatamente sobre essa questão da carne e do Espírito. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Está vendo? Ou seja, existe uma guerra entre a carne e o Espírito. E aí vem essa questão de você realmente estar se enchendo de Deus. Porque, quando é um fato, velho. Se você não se enche de Deus, a carne vai sempre prevalecer sobre o Espírito. É um batalhando com o outro. E qual você mais alimentar, esse vai ser o que vai vencer. Então está entendendo a importância da gente ser cheio do Espírito Santo? Não apenas se contentar com alguns cultos, mas sim buscar no nosso dia a dia, no nosso lar, na nossa casa, para a gente se encher, para que a gente possa vencer a nossa carne, vencer todas as tentações que acontecem na nossa caminhada com Deus,
Porque o inimigo joga as tentações para a gente, mas é a carne que vai e cai nas armadilhas. Mas se a gente estiver cheio do Espírito Santo, a gente não vai cair nisso. Amém? Amém? Deu para compreender até aqui? Estão conseguindo compreender? E aí, é igual eu estou falando dessa guerra. Passa mais um versículo, o 18. Deixa eu dar uma olhadinha. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, olha só, tudo isso aqui é a carne, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se você não está se enchendo do Espírito Santo e está deixando a carne falar sempre mais alto, a chance de você não herdar o reino dos céus está aí. Passa mais um, vamos ver o Espírito agora. Mas o fruto do Espírito, quanto mais a gente busca o Espírito, mais a gente se enche do Espírito. É isso aqui que vai acontecer com a gente, ó. Vai existir amor, gozo, que é a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Passa mais um. Contra essas coisas não há lei. Então você consegue discernir alguém que está cheio do Espírito Santo quando você vê essas características nessa pessoa. Quando você vê essa pessoa agindo com amor, com amabilidade. Se você vê isso nessas pessoas, se você sempre está vendo isso nessas pessoas, é uma pessoa que está realmente alimentando o Espírito e ele está dando frutos. E esses frutos são vistos através da sua vida. Então, se a gente realmente buscar Deus, volta um versículo, 22, é isso que a gente vai ter. Amor, alegria, paz. Amém? Então, se é isso que você busca, comece a seguir o que eu estou falando. Vamos orar mais. Vamos ler mais da palavra, se possível jejuar, porque isso aí também dá uma matada na carne legal, hein? Quando a gente não alimenta a carne, a gente começa a fazer um jejum, mas não é só o jejum, tá? Ele vem seguido da oração. A gente precisa estar em jejum e em oração. Não é só simplesmente deixar de comer, não vou me alimentar hoje, mas durante todo esse tempo que você não alimentou, você não buscou a Deus, foi em vão, você ficou só com fome mesmo. Mas esse é o momento de você alimentar o Espírito, porque a carne está fraca, está com fome, tá? E esse é o momento de você orar mais e buscar mais. Então o jejum, para quem pode, é mais uma arma que pode ser usada para você fortalecer o Espírito Santo na sua vida. Amém? E é o que eu falei, quando a gente vai parar para ler, você busca você para em casa, Eu acredito que todo mundo que vai ler a palavra de Deus sabe o que é isso. Você pega para ler. Aí você começa a leitura aqui. Você começou no 100, vamos lá, eu estou aqui no Salmo. E aí eu comecei a leitura, tal. Passei 2 versículos, eu já estou assim, ó. Aquelas cochiladas básicas. E às vezes você dormiu super bem. Mas você vai ler a palavra de Deus, bate aquele sono. Você vai orar, vai falar com Deus, bate aquele cansaço. Sabe por que isso acontece? Porque a carne não quer que você busque a Deus. Ela quer continuar forte ali sobre a sua vida. A carne quer continuar forte, ela não quer que você busque a Deus. Por isso que a gente passa por esse sono que vem do nada, Nossa, do nada um sono, Eu comecei a ler agora e já estou num sono. Isso é a carne, que ela não quer de forma alguma que você enche o Espírito Santo. Porque a carne quer vencer o Espírito Santo sempre. Só que a partir do momento que a gente começa a lutar contra isso, a pior fase de um cristão é quando ele começa a querer buscar mais o Espírito Santo, porque é os momentos de mais batalha que você vai enfrentar na sua vida, quando a gente quer mais, o inimigo ele olha assim, ele aquelas pessoas que, vamos lá, eu estou falando de pessoa que só vai para o culto e se enche só no culto. Satanás não quer isso também, mas ele está um pouco mais tranquilo, porque ele acha que é um pouco mais fácil de desviar uma pessoa assim. Agora aquela pessoa que está cheia do Espírito Santo,
ele sabe que vai ser muito difícil tirar aquela pessoa do caminho. Ou seja, a fase que você estiver querendo se encher, que você não está cheio ainda, o inimigo ele vai tentar te derrubar de alguma forma, antes que você se encha mais do Espírito Santo. Ou seja, vai ser uma fase muito complicada na sua vida. Mas se você não passar por essa fase, por essas batalhas, você não vai se encher do Espírito Santo. Então é uma luta constante, isso aí é diário, tá? Até para quem está cheio do Espírito Santo já tem um pouco mais de facilidade para orar. Quem está cheio do Espírito Santo tem um pouco mais de facilidade para ler a palavra sem dar aquele sono. Por quê? Porque já alimentou bastante o Espírito e passou por todas essas lutas. Entendeu? Mas ainda assim corre riscos de dia uma pessoa cheia do Espírito Santo. Nossa, hoje eu vou dormir, não vou orar não. Aí já foi uma leve, esvaziou um pouquinho. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo esvaziar só um pouquinho ainda tem muito. Ou seja, é tipo as 10 virgens. Ó, não vou falar, da última vez eu falei viúva. Perdão. Mas as 10 virgens, as que levaram um pouquinho a mais, deu bom para elas, porque elas tinham mais guardado. E as que não abasteceram, não levaram mais, acabaram se dando mal. O noivo voltou e elas ficaram. Ou seja, a importância da gente estar enchendo o Espírito Santo dentro de nós. Entendeu? Então uma pessoa cheia do Espírito Santo, se ela esvaziou um pouquinho, ela ainda tem muito. Ou seja, a chance dela cair ainda é pequena. Agora uma pessoa que está quase vazia, a chance de cair é grande. Amém? E olha só outra coisa, eu estou falando dessa batalha que a gente tem. Um texto muito famoso também que fala sobre isso é Romanos no capítulo 7. Romanos 7, verso 14. Que é Paulo falando. E Paulo era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Mas olha a batalha que ele enfrentava também. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que eu faço, não aprovo. Pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Na NVI, deixa eu ler na NVI, para você compreender melhor, tá? Que vai dar uma simplificada um pouquinho melhor, para você conseguir compreender certinho. Romanos 7, quem tem NVI já manda a bala aí, já abre. Romanos 7,14, na NVI. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Olha só isso. Às vezes você quer buscar a Deus, quer se santificar mais, quer encher mais o Espírito Santo, mas você acaba fazendo totalmente ao contrário. Ou seja, isso aqui é a luta da carne com o Espírito. E aí ele continua dizendo assim, neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Ele já é bem consciente e ele sabe que na carne dele não habita nada de bom. Ou seja, ele já sabe que não é para alimentar a carne, porque ele sabe que a carne pode corrompê-lo. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Por quê? Porque às vezes a carne está muito mais forte na nossa vida. Pois o que faço não é o bem que desejo. Ou seja, ele não está fazendo o bem, mas o mal que não quero fazer, ele não quer fazer o mal, esse eu continuo fazendo. Isso é a nossa luta todos os dias contra o pecado, porque, eliminar o pecado da nossa vida não é uma coisa simples. Só que a gente precisa realmente passar por tudo isso. Esses conflitos vão acontecer. Muitas vezes você vai falar, nossa, não era para mim ter feito aquilo e eu fiz. Mas você volta e se reergue de novo. Pede perdão, Senhor, me perdoa porque eu fiz aquilo, tal. Pede perdão para Deus, fala com Deus, ora, conversa com Deus sobre os seus pecados, sobre suas falhas. Pede ajuda para Deus, Deus me ajuda, fortalece o meu espírito para que eu possa vencer essas batalhas que eu enfrento, esses desejos. E aí você começa a ter tudo isso aqui que Paulo estava passando. O bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero fazer eu estou fazendo. Essa é a nossa luta diária. Então a gente realmente precisa
se dedicar mais na oração. Deixa eu ver que oração. Amém? E realmente se encher do Espírito Santo de Deus. E eu vou dar uma resumida legal aqui, numa história de uma pessoa que realmente buscava a Deus e o Espírito Santo se apoderava dela. Vamos lá em 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. E eu vou dar uma resumida nessa história, para chegar no versículo que eu quero. Mas Samuel, Deus entra em contato com Samuel e fala para Samuel: Samuel, eu quero que você vá ungir um novo rei, uma nova pessoa, né, que vai ser futuramente o rei. E aí Samuel vai lá e vai até a casa de Jessé. Lá na casa de Jessé tem outros filhos. E aí Samuel está pensando: poxa, eu vou buscar, vamos lá, tipo, ele bate o olho assim. Aí o primeiro filho, deixa eu ver o nome do primeiro filho, me fugiu da mente, Abinadab. E aí Jessé foi, chamou Abinadab, acho que é Abinadab, ele mesmo. E Samuel vai, o Jessé chama, né, o seu filho Abinadab, fala: olha, esse aqui é um dos meus filhos, tal. E aí Samuel bate o olho nele e fala: nossa, esse aí, porque o cara era fortão, tal, tudo mais. E aí ele pensa: não, esse cara aí vai ser o futuro rei. E aí Deus vai e fala: não, não é esse aí não. Aí Jessé vai, Samuel fala para Jessé vai e traz outro filho, que também era de boa aparência, bem forte. E aí Samuel dá aquela olhada de novo: nossa, esse aí deve ser esse então. E Deus vai e fala: não, é esse também. E aí Jessé começa a mostrar seus outros filhos. São 7, eu acho, que ele mostra lá. E mostrou em todos os filhos, nenhum era o que Deus queria. E aí Samuel vai lá e pergunta para Jessé: Jessé, tem mais algum filho por aí? Não, que já não, já foi 7, né? Mais filho ainda. E ele foi e falou: não, tem mais um que está lá no campo lá, cuidando das ovelhas e tal. Aí ele: dá para você chamar ele? Enquanto ele não chegar, a gente não vai jantar aqui, não vai se alimentar. E aí vai e chama. E esse menino que chega lá, imagina todo bobinho, Davi chega lá, um menino magrinho, pequeno. E aí Samuel, com certeza, bateu aquele olho e falou: nossa, de todos, esse aí. E aí Deus vai e fala: é esse o que eu quero. E olha só, vamos lá para o versículo que eu quero, 16:13. Primeiro livro de Samuel, 16, verso 13. Vamos ver como vai estar na CF. Olha lá. Então Samuel tomou o chifre de azeite, que foi uma ordem de Deus, né, levar um chifre com azeite, e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Olha só, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Mas Davi já era uma pessoa que temia a Deus, que buscava a Deus. E chegou o momento que ele foi cheio do Espírito Santo. E meu tempo é curto, mas para explicar rapidamente para vocês, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava dentro das pessoas do Antigo Testamento. Ele se apoderava das pessoas, mas ele não se fazia morada dentro das pessoas do Antigo Testamento. Depois que Jesus sobe ao céu, ele fala: eu vos enviarei um Consolador, que então habitará dentro de vocês. Então, a partir da subida de Jesus ao céu, o Espírito Santo passou a habitar dentro da gente. Mas até esse ponto acontecer, o Espírito Santo se apoderava das pessoas, mas ele se apoderava daqueles que realmente buscavam a Deus. Não é à toa que Saul começou a vacilar, e o Espírito Santo que se apoderava de Saul, saiu de Saul. Por quê? Porque Saul começou a vacilar com Deus na sua caminhada. E aí chegou o momento em que Davi foi ungido e se apoderou do Espírito Santo. E eu quero dizer para você assim:
Às vezes, o seu enchimento do Espírito Santo vai ser dentro da sua própria casa. A gente às vezes quer buscar fora o enchimento do Espírito Santo, mas Davi foi cheio dentro de casa lá, com os irmãos dele, com a família dele, e lá ele foi cheio do Espírito Santo. Então eu falo para você, busque a Deus no seu lar, busque a Deus na sua casa, para você se encher cada vez mais do Espírito Santo de Deus, assim como Davi foi cheio naquele tempo. E a gente precisa disso, desse enchimento do Espírito, e é buscando em casa, porque às vezes muitas vezes a gente quer, poxa, vou sentar, vou assistir uma Netflix e tal, aí tem tempo para assistir 3, 4 horas de Netflix, mas não tem tempo para buscar 15 minutos a Deus. Poxa, esses 15 minutos já é um pouquinho que você está enchendo o Espírito Santo, e passo após passo você vai conseguindo aumentar esse tempo e vai se enchendo mais do Espírito Santo. Não é uma coisa totalmente simples, é difícil, mas se a gente realmente pedir a Deus em oração o enchimento do Espírito Santo, Ele vai conceder para cada um de nós, amém? E eu vou pular algumas coisas para finalizar. Eu queria pegar Efésios 5, verso 18 em diante, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha só, próximo versículo, falando entre vós salmos, para você se encher do Espírito Santo. Ele está falando entre vós salmos, lendo a palavra, assim como a gente faz aqui, a gente lê a palavra, busca a Deus aqui, a gente está reunido, e isso também é uma coisa que traz um enchimento do Espírito Santo, mas não é só aqui que você vai se encher do Espírito Santo. E ele fala, em hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Olha só, isso aqui é praticamente um culto, está falando de um culto a Deus, louvando, adorando, lendo salmos, falando da palavra de Deus. A gente se enche dentro da igreja também, mas não é só aqui que a gente se enche do Espírito Santo. A gente precisa estar constantemente se enchendo do Espírito Santo de Deus, dando sempre graças por tudo que nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então isso aqui é a comunhão da igreja, e quanto mais a gente busca junto, mais a gente se enche do Espírito Santo aqui também. Só que é como eu falei, a gente precisa buscar na nossa casa, orar, falar com Deus, ler a palavra do Senhor. Por mais que lutas venham, é aí que você está na certeza que você está no caminho certo. Quando esses impedimentos começarem a acontecer, você tem que falar, não pode desistir, isso é um fato. Se você desistir, meu Deus, não pode desistir, as batalhas vão vir, você não desista de continuar se esforçando a ler mais da palavra e orando. Por mais que o sono venha, para lá e vou ler o máximo que eu conseguir, e a cada dia você vai aumentando isso para você conseguir se encher do Espírito Santo, amém? Então, entendemos que não é só a gente ter o Espírito Santo, mas sim fortalecer Ele na nossa vida, alimentando, para que a gente possa ser cheio do Espírito Santo. E aí imagina um dia a igreja toda aqui, todo mundo cheio do Espírito Santo, buscando a Deus em casa, vai que esse lugar treme também. Já pensou? Eu creio nisso. Mas para isso depende que todos nós busquemos ao Senhor e nos enchamos do Espírito Santo de Deus. Se você quer ver esse lugar tremer, busque a Deus na sua casa. Louve para você chegar cheio aqui. Porque você chega vazio, você vai se encher aqui e você não consegue transbordar, porque você está se enchendo um pouquinho aqui. Mas se você já vem cheio, imagina transbordar o Espírito Santo de Deus na sua vida. E todo mundo que buscou a Deus, nossa, você é louco, nossa, deve ser um negócio surreal. E eu quero ver isso. Por isso eu passo para a igreja, busque ao Senhor. E busque enquanto há tempo, tá? Porque Jesus está muito próximo de voltar. Então que venhamos nos encher cada vez mais do Espírito Santo de Deus. Amém? Essa é a palavra do Senhor que Deus tocou no meu coração, amém? Amém, glória a Deus por essa palavra. Viemos estar meditando, que ela possa ficar gravada no coração de cada um de vocês. Vamos para o encerramento do nosso culto, por favor, se coloquem de pé. Amanhã, os alunos da teologia, nós temos teologia e também temos o discipulado com a pastora. Então, todos aqueles que já foram batizados e que também querem se batizar e não tiveram ainda esse conhecimento, a pastora está dando aula quinta-feira às 8 horas. Sexta-feira às 8, continuamos seguindo com o nosso culto. Estaremos aqui também para transbordar, se Deus quiser, no culto de cura e libertação. Sábado não tem nada.
Domingo de manhã a escola bíblica e domingo à noite o culto, se assim o Senhor nos permitir. Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por essa palavra que o Senhor trouxe nesta noite, ó Deus. Agradecemos, Pai, porque o Senhor nos chamou a alerta, Senhor, para nos enchermos do Teu Santo Espírito. Senhor, que assim possamos fazer na nossa casa, no nosso dia a dia, Pai. Que venhamos estar sempre buscando, Senhor, a Ti intensamente, Senhor, incessantemente, orando, Pai. Clamando realmente para que sejamos cheios, Pai. Para que em tudo que nós fizermos, o Senhor possa ser mostrado e assim toda a glória possa ser dada a Ti, ó Deus. Nos ensina, Pai, a Te buscar da forma correta. Que o Senhor possa estar nos ajudando, nos amparando, Pai. Para que quando surgirem essas batalhas, ó Pai, possamos sair triunfantes, perseverantes sobre elas, Pai, e não desistir. Fortaleça aquele que está fraco, Senhor. Anima, Senhor, aquele que não tem mais ânimo, Pai, para continuar. Que o Senhor possa revigorar as suas forças. E assim cada um de nós possamos continuar na caminhada, Pai. Nos guia pelo caminho reto e pelas veredas, ó Deus. Para que possamos andar, Senhor, em santidade. Vivendo uma vida que agrade ao Senhor. E o Senhor possa encontrar, ó Deus, os verdadeiros adoradores, Senhor, em cada um de nós. Pai, que o Senhor abençoe a nossa semana, que ao decorrer dela possamos estar nos enchendo e assim procurando saber um pouco mais de Ti, Senhor, conhecendo um pouco mais de Ti no nosso dia. Nos leva para casa em paz e em segurança, para que tenhamos um resto de noite abençoado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Por esta palavra abençoada, direta do trono da graça para os nossos corações, que nós possamos realmente viver para isso, nessa busca, que nós possamos ter sede da presença de Deus, todos os dias de nossas vidas, que esta palavra venha a ser escrita em nossos corações e mente, e que a gente venha pôr em prática, amém? Faça-se com as mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para